Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, é uma alegria estarmos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Muito boa noite a vocês que estão aqui presentes no nosso auditório lotado hoje, gente do Brasil inteiro. E hoje vamos conversar sobre algo muito importante. Dia 9, depois de amanhã, nós temos a festa de um grande santo brasileiro, São José de Anchieta. Um santo que pouco brasileiro conhece a vida dele. E, no entanto, é considerado o apóstolo do Brasil, patrono dos catequistas e foi considerado pela CNBB em 2014, foi proclamado copadroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. É preciso conhecer a vida desse santo. É o que nós vamos conversar essa noite. Eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida espiritual. Mas antes vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José de Anchieta, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, depois que a gente reza, tudo dá certo. Podem ter certeza. Rezou, entregou para Deus, dá tudo certo. Às vezes a gente faz as coisas erradas porque a gente não reza. Jesus disse bem claro, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. A primeira lição da Escola da Fé é essa, rezar, antes de fazer alguma coisa. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui, quero dizer pelo menos o nome da cidade de vocês. Nosso auditório está com muita gente que certamente já vieram para o acampamento do final de semana, Fé e Milagres, com o Tanus, Roberto Tanus, com Márcio Mendes, também aí, todo esse povo envolvido nisso. Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Quem que é de Carmo do Paraná? Está ali, um casal. Sejam bem-vindos. Campo Alegre, Santa Catarina. Agudos do Sul, Paraná. Vitória do Espírito Santo, ali a terra do nosso Anchieta. Você está enterrado lá, não é isso? Paracatu, Minas Gerais. João Pinheiro, Minas Gerais. Curvelo, Minas Gerais. São Bento do Sul, Santa Catarina. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Uma turma boa aí de Campos, Vila Nova de Campos, Rio de Janeiro. Recife, Pernambuco. São Paulo, capital. E Unai, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Se alguma cidade não apareceu, depois é só dar o nome ali para a Gabriele, que no intervalo, depois do intervalo a gente fala. Muito bem, antes de começar a nossa conversa hoje, eu quero lembrar que todos os slides que eu vou passar aqui, você pode acompanhar depois com calma, no facebook.com/Escola da Fé. Toda a matéria, porque é interessante você ter, de repente até copiar, se quiser usar depois na sua evangelização, pode usar. Escola da Fé é para isso mesmo, para multiplicar essas coisas. Quero comunicar que de 12 a 14 de outubro haverá um acampamento aqui na Canção Nova de cura e libertação. O título é Meu Deus, meu libertador, em vós espero sempre. Quem é que vai estar pregando aqui? O Padre Duarte, que ele é um exorcista português, já esteve aqui na Canção Nova, excelente, Ele é doutor em teologia e ele é membro da Associação Internacional dos Exorcistas, Vai estar também a irmã Maria Eunice,
o Danilo Gesualdo, o Roberto Tanus e o Ironi Spodaro, que vai estar aqui também nesse final de semana. Ok? Muito bem. Informações você pode ter pelo telefone 12 31 86 2600 e também você pode entrar no site aí da Canção Nova, ok? Cançãonova.com, você vai encontrar aí toda essa programação. Muito bem. Por que eu quero conversar hoje sobre o nosso querido São José de Anchieta? Eu até escrevi esse livrinho sobre a vida dele. Por quê? Sabe, gente, às vezes a gente conhece tantos santos europeus, tal, e esse santo brasileiro, ele não nasceu no Brasil. Anchieta veio para o Brasil com 19 anos de idade, veio da ilha de Tenerife, da Espanha, mas ele morreu aqui no Brasil. Foi o primeiro evangelizador do Brasil que enfrentou os índios. Índios, olha, antropófagos, várias vezes sofreu atentados de morte. Mas esse homem entregou a vida a Deus aqui no Brasil. Por isso, ele é chamado de o apóstolo do Brasil. Ele foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014 e a CNBB, na reunião seguinte, proclamou ele copadroeiro do Brasil. Ou seja, junto com Nossa Senhora Aparecida, é o nosso patrono. Então nós temos que conhecer esse homem e rezar por ele, por esse nosso Brasil. Por quê? Porque vocês sabem uma coisa, é uma promessa de Jesus à igreja. Mateus 18, 18, Jesus falou para a igreja: o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Falou para Pedro e falou para os apóstolos. Então, no céu, ele é nosso padroeiro. Não é alguma coisa assim, mais ou menos importante. Não, é fundamental. Só que a maioria de nós não conhece a vida dele. Então, eu quero hoje fazer exatamente uma aula sobre isso. Pode passar aí, por favor. Eu vou começar com, olha aqui, que vocês estão vendo já, isso aqui é uma pintura né, que tem em azulejo, ele evangelizando os índios no Brasil. Tá? Eu trouxe um livrinho aqui que eu queria mostrar, do Hans Staden. Quem é Hans Staden? Hans Staden é um alemão que viveu aqui 1500 e pouco, logo que o Brasil foi descoberto. Ele esteve aqui 2 vezes. Ele conta como era a realidade aqui do Brasil, inclusive a antropofagia dos índios, com muitas imagens aqui que ele mostra até, sabe, as cenas assim chocantes de índios comendo carne humana, né? Mas eu mostro por quê? Para mostrar o que o Anchieta enfrentou aqui no Brasil com Manuel de Nóbrega e os primeiros jesuítas que vieram para o Brasil. O apóstolo do Brasil, né? Pode passar. Esta frase é dele. Por essa frase você já sente o coração deste homem. Nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas. Tudo para o Anchieta era salvar aquelas almas. Ele atravessava florestas a pé no meio do mato, aquele tempo que ele tinha, para batizar um índiozinho que estava morrendo, ou um índio que ia morrer, para salvar almas. Impressionante. Sabe? É claro que aqui nesse programa eu vou poder mostrar pouca coisa, mas aqui nesse livro eu mostro com detalhe. Bastante detalhe. Muito bem, pode passar. Por que afinal Anchieta recebeu o título de apóstolo do Brasil? Já falei, porque foi o primeiro evangelizador do Brasil, certamente, né? Ele era primo de Santo Inácio de Loyola, interessantíssimo isso, né? Espanhol, era primo, por isso que ele entrou na congregação dos jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, né? Ele nasceu na ilha de Tenerife, aqui mostra no mapa, né? Que estão vendo aqui a Espanha, o Estreito de Gibraltar, né? Aqui é a ilha de Tenerife. Ele é o arquipélago das Canárias e da Espanha. Ele nasceu em 19 de março, dia de São José, por isso que recebeu o nome também de José. 1534, né? Exatamente do dia de São José. Aqui, Santo Inácio de Loyola, o primo que fundou a congregação, né, dos jesuítas. Pode passar. Bom, aqui, aos 14 anos, ele foi estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, que era a universidade fundada pela igreja mais importante do século XVI, ali em Portugal e Espanha. Durante 5 anos ele estudou filosofia, literatura e latim. Sabia latim de cor. Ele escreveu 5.876 versos na areia a Nossa Senhora em latim, quando ele esteve preso em Ubatuba. Eu vou chegar lá. Ajudava os padres na celebração das missas, que às vezes ele ajudava 5 missas seguidas, isso ainda um jovem, e tinha êxtases, né?
nas suas orações, e ele sofria de uma tuberculose óssea terrível, inclusive ele ficou meio corcunda por causa disso. Mas assim mesmo, ele saiu da terra dele e foi para o Brasil. Naquele tempo, uma viagem de Portugal, da Espanha ao Brasil, demorava 2, 3 meses, naquelas caravelas do século XVI. Bom, vamos lá. Aí a Universidade de Coimbra, maravilhosa, fundada pela igreja. Ele lia, quando era jovem, ele lia as cartas de São Francisco Xavier, que era colega de São Inácio de Loyola e que foi evangelizar na Índia, na China. E São Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, escrevia cartas para os jovens, né, jesuítas, pedindo missionários. Então, o Anchieta queria muito ser um missionário. Ele lia as cartas de São Francisco Xavier, pedindo missionário, e aos 17 anos, então, ele entrou para a Companhia de Jesus, né, fundada por Santo Inácio em 1539. Ok? Muito bem, vamos lá. Chegou no Brasil, e aqui são cenas todas que já reproduzem a história do Brasil, né? Manuel de Nóbrega e o Anchieta, já com alguns padres jesuítas já, que começaram a evangelizar. Aqui vocês estão vendo alguém muito diferente. Era o Hans Staden, que eles acompanhavam, ou então era João Ramalho, um português que também veio para o Brasil, mas não era jesuíta nem nada, mas ele era um homem de... Aqui é mais voltado para João Ramalho. Pode passar. Bom, ele encontrou aqui índios selvagens, canibais, ele correu o risco de vida muitas vezes. Vocês estão vendo uma cena aqui difícil, um churrasco de carne humana. Onde é que está esse desenho, desse livro aqui, do Hans Staden? Não é narrado pela igreja, é um alemão que esteve aqui no Brasil nessa época, foi preso dos Tamoios durante 9 meses. Essa cena está narrada aqui nos livros do Hans Staden, ok? Eu estou colocando para mostrar o quê? O que esses primeiros jesuítas chegaram, enfrentaram, né? Bom, ele chegou em Salvador da Bahia em 1553, aos 19 anos, era ainda seminarista, e veio na armada do segundo governador do Brasil, Duarte da Costa, né? Na época da colonização do Brasil, com mais 6 companheiros. Aqui vocês estão vendo as caravelas que chegavam aqui ao Brasil. Vamos lá. Bom, interessante essa recomendação do rei da época de Portugal, Dom João III, a Tomé de Souza, que foi governador do Brasil, no regimento que ele entregou em 1548. Por que eu estou colocando isso aqui? Para mostrar como os reis de Portugal eram católicos, fervorosos e tinham a preocupação de evangelização dos índios. Olha a recomendação do rei Dom João III a Tomé de Souza. Olha, está aqui a fonte da documentação. A principal causa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente delas se convertesse à nossa fé católica. Olha a preocupação de Dom Emanuel, Dom João II, Dom João III, era evangelizar os índios. Estou colocando isso aqui porque muita gente pensa que os portugueses só vieram aqui para levar o ouro, é verdade, sim, houve muitos exploradores que chegaram aqui, tanto espanhóis quanto portugueses, mas a gente vê na primeira carta de Pero Vaz Caminha, o que Pero Vaz Caminha dizendo para Dom Emanuel? Majestade, nessa terra tudo se plantando dá, mas a coisa mais bela é as almas desse povo que evangelizados podem abraçar a nossa fé. Está na carta de Pero Vaz Caminha. Quem já estudou história sabe disso. Muito bem, isso aí é só um detalhe. Aqui mais cenas ainda de antropofagia, né? Eu estou colocando só esse dado aqui. O cônego José Geraldo Vidigal, que é de Mariana, no Espírito Santo, ele escreveu um livro que ele chamou de A Evangelização do Brasil. E ele fala nesse livro como é que eram os índios. Mas, na verdade, é a mesma coisa que o Hans Staden conta. Ele fala que os índios viviam muita antropofagia. Os índios, quando 2 tribos brigavam, a tribo que vencia a outra comia a carne dos vencidos. Por quê? Porque eles acreditavam que adquiriam as virtudes, as forças, a coragem daqueles que tinham vencido. Era uma cultura deles, ok? Muitas superstições desumanas, às vezes enterravam crianças. Aliás, ainda hoje, né? Eu vi uma nota
no índio, no Mato Grosso, esse dia que uma mãe que enterrou um índiozinho vivo, era da cultura dos índios, quando ele nascia gêmeos, por exemplo, ou então quando ele enterrava vivo. Eram superstições terríveis. A poligamia, tinham várias mulheres, depois troca de mulheres também que acontecia, lutas intestinas entre as tribos, né, onde eles matavam isso aqui o Hans Staden conta, né, e comiam os seus inimigos. Pode passar. Isso aí só para mostrar a realidade que esses homens enfrentaram aqui no Brasil. Bom, mas o Anchieta, ele usava as pregações, os poemas, os cantos, a música, peças teatrais, para transmitir a evangelização aos índios. E ele conseguia fazer isso. Para isso, ele estudou a língua tupi-guarani em 6 meses. Ele era muito inteligente, muito iluminado. Estudou e aprendeu a língua tupi, e escreveu a primeira gramática da língua tupi-guarani e o primeiro catecismo na língua tupi-guarani, que vocês estão vendo aqui, ó, uma amostra, né, que nós colocamos aí. Aqui o catecismo na língua tupi-guarani e aqui a primeira gramática, né, arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, de 1595. O Anchieta morreu em 1597. Então, esse homem foi realmente um desbravador do Brasil. Vamos lá. Bem, em 1566, ele foi nomeado superior da congregação em São Vicente, esteve com o visitador jesuíta no Brasil, o padre Inácio de Azevedo, que foi martirizado. O padre Inácio de Azevedo, a igreja celebra uma festa litúrgica dele, do martírio dele. Ele, né, morreu mártir com 39 companheiros, quando eles vinham vindo para o Brasil e foram atacados por corsários calvinistas franceses, em 1574, quando vinham para o Brasil. Essa cena mostra o martírio dele. Esse martírio foi o seguinte: o padre José era amigo do Anchieta, era ainda uma espécie de um visitador, né, das obras dos jesuítas no mundo inteiro. E ele esteve no Brasil e percebeu a necessidade urgente de muitos evangelizadores. Voltou para a Espanha e Portugal e vinha vindo da Espanha e Portugal com 39 missionários. Foram atacados por corsários franceses, calvinistas, e foram todos mortos no mar. E a igreja celebra a festa litúrgica deles. Foi contemporâneo do Anchieta. Muito bem. Vamos lá? Bom, 1578, Anchieta foi nomeado provincial no Brasil. O que é o provincial? É o superior dos jesuítas, que então supervisionava toda a obra jesuíta no Brasil. Ele viajava, olha que coisa impressionante, gente. Ele viajava de São Vicente ao Rio de Janeiro, a Vitória, no Espírito Santo, Salvador, Recife, num barquinho à vela, chamado Santa Úrsula, que é a padroeira dos navegadores, né? E ele, enfrentando tempestades, várias vezes naufrágios, durante 10 anos, fez 40 viagens, de São Vicente, costeando todo o Brasil, até Recife e voltando. Uma coisa impressionante. Eu estou falando do século XVI, o Brasil estava descoberto a questão de 50, 60 anos. Sabe, nós temos que meditar sobre essas coisas, né? Muito bem, vamos lá. A morte, a beatificação e canonização dele, para a gente ter um fecho assim na história dele. Vamos passar. Aí a imagem dele morto. Aqui vocês estão vendo uma cena muito interessante. Os índios, ele morreu numa cidade que ele fundou, no Espírito Santo, a cidade de Anchieta, que se chamava Heritiba. Ele morreu em Heritiba, a 100 quilômetros mais ou menos de Vitória. Os índios o levaram, vocês estão vendo aqui, índio, o levaram a pé até Vitória, e ele foi sepultado em Vitória. E os índios choravam de emoção. Mostrar o que esses índios amavam o Anchieta. Impressionante. Está aqui, morreu em 9 de junho de 1596, na cidade de Anchieta, foi levado pelos índios a Vitória, foi beatificado em junho de 1980 pelo Papa João Paulo II e canonizado a 24 de abril de 2004 pelo Papa Francisco. Olha que coisa impressionante. No relatório final do processo de canonização, havia registro de mais de 5.350 milagres dele. Eram tantos milagres que o Papa Francisco
nem exigiu um segundo milagre para fazer a canonização dele. Diante daquele montoeira o Papa disse, nem precisa, é santo, canonizou, sem exigir um segundo milagre, vamos dizer assim, oficialmente, né, reconhecido, porque a abundância de milagres era tão grande. Depois eu vou contar aqui alguns tipos de milagres que o Anchieta fazia. Ele levitava. Não, Manuel de Nóbrega o viu ainda como seminarista. Um dia o Manuel de Nóbrega pediu que ele fizesse uma homilia para os índios na língua já tupi. Daqui a pouco ele levitou no meio da coisa. Manuel de Nóbrega registra isso nas suas obras. Ainda antes de ser, ele só foi ordenado padre com 32 anos de idade. Muito interessante. Vamos lá. Fundou a cidade de São Paulo, todo mundo sabe disso, né? No dia 25 de janeiro de 1550, no dia de São Paulo, lá no Centro Histórico de São Paulo, temos lá o Museu do Anchieta, né? Onde ficou em São Paulo por 10 anos, fundou um colégio ali em São Paulo e teve a ajuda de João Ramalho, que eu falei que era um português que veio para o Brasil, o ajudou muito, mas depois ele andou brigando com os jesuítas e se separou, né? E muito interessante, ele teve a ajuda de 2 caciques, Tibiriçá e Caiubi, que já estavam convertidos ao catolicismo. Inclusive o Tibiriçá está enterrado na Catedral da Sé, em São Paulo, coisa que pouca gente sabe, né? O Tibiriçá ajudou muito o Anchieta. Inclusive, quando ele fundou São Paulo, depois o colégio, e nesse colégio ele dava aula para quem? Para alguns irmãos dele, jesuítas, e para os índios que já estavam sendo evangelizados. Mas os índios tamoios, que eram aliados dos franceses, que tinham chegado no Rio de Janeiro e fundaram aquele forte de Coligny, o seu Villers-Gagnon, era inimigo dos portugueses e dos jesuítas, e atacavam muitas vezes o começo da cidade de São Paulo, o colégio. E quem defendia o colégio para o Anchieta era exatamente o Tibiriçá, que era um cacique dali, dos índios, e Caiubi, que conseguiram fazer com que se mantivesse aquela aldeia de onde nasceu a cidade de São Paulo depois. Muito interessante. Bom, ajudou também a fundação do Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro, na fundação do Rio de Janeiro, com Estácio de Sá, que era muito fervoroso e muito amigo do Anchieta. Em 27 de janeiro de 1565, ele partiu na expedição de Estácio de Sá, de São Paulo, e fundou a cidade, junto com ele, a cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. Vejam quanta coisa esse homem fez. Tá? Aqui vocês estão vendo como é que era, vamos dizer, a casa, a aldeia, né? Tudo feito de madeira e coberto com o quê? Com folha de coqueiro, coisa desse tipo. Né? Aí servia de tudo, de dormitório, de sala de aula, entendeu? Era tudo. Né? Então, olha uma carta que ele escreveu a Santo Inácio de Loyola em 1554. Anchieta escreveu para Santo Inácio, que estava na Espanha. Ele diz assim, olha, desde o mês de janeiro até a data, habitamos em número de 20, uma pobre cabana, coberta de palha, com paredes de barro e pau a pique. Pau a pique é barro, né? Barro na madeira, no bambu, né? Tendo 10 passos de comprimento e 10 de largura. Mas apesar de tudo isso, a paz e alegria de nossos corações é tal que nenhuma inveja temos das grandes e cômodas casas onde assistem nossos queridos irmãos na Europa. É o livro do Ramos, sobre Anchieta, na página 36. Aí, a mesma cabana servia de escola, enfermaria, dormitório, despensa, refeitório e cozinha. Era tudo ali, 10 por 10 passos de comprimento. Vejam, gente, sabe, essa é a nossa tradição, essa é a nossa história, esse é o começo do nosso Brasil. E tem muita gente que não conhece o Anchieta. Se você quiser entender o que esse homem passou, leia o livro do Hans Staden, que não era jesuíta nem nada, era um alemão que por aventura veio para cá, ficou preso 9 meses pelos tamoios e que conta como era a vida aqui, não é brincadeira. Bom, vamos lá, pode passar. 1569 ele fundou a povoação de Heritiba, que é a atual Anchieta, no Espírito Santo. E no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, ele esteve durante 3 anos, de 1570 a 1573. Ok?
Agora, pensam bem, gente, esse homem viajava num barquinho, a vela, saía de São Vicente, batia em Recife. Meu Jesus amado. Hoje, com barcos, tudo, a gente tem receio dessas coisas, costeando o litoral fazia isso. Bom, Anchieta fundou ainda as aldeias, olha que interessante, Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros, a cidade hoje de Carapicuíba, foi fundada por ele. Ele criou uma aldeia ali. São Miguel Paulista, em São Paulo, fundou. Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos, cidade de Guarulhos. Nossa Senhora da Conceição de Barueri, aqui em São Paulo. Além de Santana do Parnaíba, Itu e Sorocaba. Porque ele andava por todo o estado de São Paulo evangelizando. E, gente, naquela época que não tinha estrada, era tudo picada no meio da selva. E ele só andava descalço. Uma batina coberta até os pés e só andava descalço. Fazia penitência, passava noites em oração. Né? Uma coisa assim, de santo. Né? Bom, pode passar. Manteve aqui, assim, essa história agora é muito importante. A tal Confederação dos Tamoios e o armistício de Iperoig. O que aconteceu? Eu já disse a vocês que os tamoios eram a etnia dos índios mais dominante na região. Eram cerca de 100 mil tamoios. Esses tamoios se aliaram aos franceses calvinistas que chegaram no Rio de Janeiro e que queriam dominar o Brasil. Eram protestantes calvinistas. Montaram um forte chamado Forte de Coligny, no Rio de Janeiro, né? Eram chefiados por Villegagnon. E eles ganharam a amizade dos tamoios e colocaram os tamoios para atacar os portugueses e os jesuítas. Então, Manuel de Nóbrega, que ainda era o provincial do Brasil, com Anchieta, chegaram à seguinte conclusão: ou nós fazemos um armistício com os tamoios, um pacto de aliança, ou eles vão nos destruir completamente. Porque já tinham tentado várias vezes destruir o Colégio de São Paulo. Então, o Anchieta com Nóbrega fizeram um trabalho maravilhoso. Podemos dizer que foi o primeiro tratado de paz assinado no Brasil. Esse tratado foi assinado entre os tamoios e os portugueses, as autoridades portuguesas, que havia já no Brasil, mas mediada por José de Anchieta e o padre Manuel de Nóbrega. Isso foi uma coisa dificílima. E aqui eu quero explicar algumas coisas. Eles mantiveram conversações com os chefes tamoios. Quem foram esses chefes tamoios? Cunhambebe, Aimberê, Coaquira e Pindobuçu. Eu vou explicar um pouco. São caciques de várias tribos, tamoios, que queriam destruir toda a obra dos jesuítas e toda a obra dos portugueses. Ajudou no tratado de paz dos portugueses e dos tamoios. Bom, o que aconteceu? Essa reunião foi em Ubatuba, aqui, que eles chamavam de Iperoig. Quem eram esses 4 caciques? Cunhambebe era um cacique que morava na ilha Anchieta, aqui pertinho de Ubatuba. Aimberê era um cacique que veio do Rio, que era aliado dos franceses. Coaquira era de Ubatuba e o Pindobuçu também era de Ubatuba. Eles chegaram numa reunião com Anchieta e com Nóbrega, já pronto para matá-los, especialmente o Aimberê, que era ligado aos franceses, inimigos dos portugueses. Mas o Anchieta com Nóbrega, com a sua fé, com a sua conversação, foram dobrando esses caciques. Principalmente o Pindobuçu, que era um cacique mais velho, que ficou muito amigo do Anchieta e que foi praticamente o mentor que conseguiu dobrar os outros caciques para que houvesse a conversação. No meio dessas conversações aconteceu algo importantíssimo. Os caciques quiseram ir para São Vicente, estavam reunidos em Ubatuba, quiseram ir para São Vicente para conversar com as autoridades portuguesas. Aí o Manuel de Nóbrega foi com os caciques para São Vicente, mas aí os tamoios de Ubatuba exigiram que o Anchieta ficasse refém ali em Ubatuba. E o Anchieta ficou 4 meses preso em Ubatuba. Foi quando ele escreveu na areia, todo mundo já ouviu falar disso, os versos que o Anchieta escrevia na areia. Por quê? Porque ele estava preso
ele tinha 2 problemas terríveis. Primeiro, a ameaça de morte que ele sofria toda hora. Tá? E por graça de Deus, ele não foi morto. Segundo, ele sofria muito assédio sexual das índias. Era um rapaz novo ainda, e as índias andavam nuas. Inclusive, um dia, no livro aí eu conto, eu li 4 livros para escrever. Um dia ele estava rezando, uma índia chegou nele para seduzi-lo, porque os índios tinham o seguinte costume, era a cultura deles. Quando chegava alguém de fora, eles ofereciam as filhas, as esposas, para dormir com o visitante, era costume. Então achavam que isso era normal. E um dia ele estava rezando, uma índia chegou perto dele para seduzi-lo, e ele não saiu da concentração dele. Ela perguntou: você está morto? E disse: estou morto para as coisas do mundo e só vivo para as coisas de Deus. Diz que a índia saiu gritando para os: nossa, o homem está morto, não sei o quê. Então ele tinha 2 grandes tentações: o perigo de morte e as tentações que ele sofria. Então ele se consagrou a Nossa Senhora e escreveu 5.876 versos na areia em latim. Isso hoje é um livro. O Fagundes Varela publicou no Rio de Janeiro um livro com 50.876 versos. Uma coisa. Ele na areia, porque não tinha papel, não tinha nada. Ele memorizou tudo isso. Depois de 4 meses que ele foi solto, ele foi para São Vicente e ele colocou isso no papel, em latim. Está aí até hoje, traduzido em português. Né? Vejam a capacidade, a bênção que esse homem tinha. Né? E vocês estão vendo aqui alguns pássaros rodeando ele, né? Eles contam que os pássaros vinham, faziam sombra nele durante um sol muito quente, né? Pousavam sobre ele, e o Anchieta, ele conversava com os animais. Os livros contam que ele, né, dava ordem para os animais, assim, meio tipo São Francisco, né? Os animais se acalmavam com a palavra dele e tal. Até as cobras venenosas, ele falava com elas e afastava cobras. Os santos têm essas coisas, né? Bom, 1563, então, refém dos Tamoios, escreveu o grande poema da Virgem, 5.876 versos em latim. Vale a pena um dia, quem gosta dessas coisas, pegar isso e ler. Eu não sei como é que esse homem conseguiu escrever tanto sobre Nossa Senhora, desde o nascimento dela até a assunção ao céu, tudo em latim. Impressionante. E o mais impressionante, ele ter memorizado isso e depois ter colocado no papel. Bem, vamos fazer o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente já volta. Espera aí que é bem rápido o intervalo. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando hoje sobre a vida de São José de Anchieta. Tenho certeza que muita gente que está escutando esse programa, assistindo, não sabia dessas coisas. Vocês sabiam dessas coisas? Nem eu sabia. Não, é verdade. Há uns meses atrás, caiu na minha mão um livro da vida de José de Anchieta, escrito por um jesuíta chamado Padre Viotti. Um livro de 300 páginas. Eu li. Eu fiquei tão encantado, que depois eu fui ler o Hans Staden, para entender a realidade da época dele, e depois li mais 3, 4 livros, e aí até eu resolvi escrever este meu livro, mais resumido, mas contando as coisas mais importantes. Eu digo, gente, é um santo que hoje é copatrono do Brasil, copadroeiro, né? Patrono dos catequistas. Olha, quanta gente é catequista no Brasil, de repente nem sabe disso, né? Muito bem. Um aviso importante. A Canção Nova fez esse calendário do ano, que vocês já conhecem, com o objetivo do quê? Da Canção Nova fazer algumas obras que ela precisa fazer aqui. Cada mês, né, traz aqui um boleto, né, no calendário, para quem quiser ajudar a Canção Nova a fazer uma série de obras que ela precisa. Por exemplo, mês de junho, é um mirante que a Canção Nova está fazendo aqui, para que as pessoas possam enxergar todo o panorama da Canção Nova. Porque aqui vem gente do Brasil inteiro, vocês viram aí pelas cidades que eu mostrei. E há eventos aqui que a Canção Nova reúne aí 40 mil pessoas, 50 mil, mais do que a população de Cachoeira Paulista. Então, é preciso de muitas instalações ainda a serem arrumadas. Vocês estão aqui e vão ver. Então, o objetivo é que
quem quiser receber esse calendário, que contribua, né, no mês com R$30, você ajuda a Canção Nova aí. Vocês sabem, gente, a Canção Nova não tem propaganda e não tem comercial. Vocês viram o intervalo como é rápido. Não tem propaganda. Então a Canção Nova vive do quê? Ela gasta quase 30 milhões por mês, a Canção Nova. Rádio, TV, internet, as casas de missão no mundo inteiro. De onde é que vem esse custeio? Do seu bolso, da providência divina. Ok? Não vem de governo, não vem de ONG, não vem, é só... E também dos produtos que a Canção Nova vende, mas é só produto de evangelização. Então, o objetivo é o mesmo do Anchieta, salvar almas. É o único objetivo da Canção Nova. Eu costumo dizer que acompanho o Padre Jonas há 48 anos. Conheci esse homem com 20 anos de idade e nunca me separei dele. Eu sou testemunha do sangue, suor e lágrima que esse homem deu e dá ainda hoje, com 81 anos de idade, nas nossas reuniões, né, nas pregações, continua trabalhando. Muito bem, vamos continuar com o nosso Anchieta aí. Ok? Passa aí, olha. Agora eu quero colocar, no primeiro bloco eu coloquei assim a vida dele de maneira muito rápida. Agora eu quero colocar alguns acontecimentos especiais da vida dele, milagres, coisas muito interessantes que os livros narram sobre ele. Né? Vocês estão vendo aqui uma cena, ele diante de, né, de um, não sei se é tigre ou leopardo, ele, com o crucifixo dele na mão, ele dava a ordem, o bichinho se acalmava. Não tinha medo. Dava ordem para os pássaros, dava ordem para as cobras, para os animais, no meio da selva, do mato. E sempre descalço, né? Passa aí para nós, né? Então eu quero contar alguns desses tantos milagres narrados, né? Ele batizou a indiazinha Cecília na chegada do Brasil. Ele chegou na Bahia. Da Bahia, o Manuel de Nóbrega estava em São Vicente, mandou que ele fosse para São Vicente. Ele embarcou, né, num barco lá, e sofreu o maior naufrágio na região de Abrolhos, mais ou menos. O barco se despedaçou. E ele foi náufrago, e no meio do mato, ele encontrou lá uma índiazinha. Não falava ainda o tupi-guarani, mas ele percebeu que a índiazinha estava para morrer. E era dia de Santa Cecília. Ele batizou a menina e botou o nome de Santa Cecília. Foi o primeiro acontecimento da vida do Anchieta no Brasil. Olha a preocupação dele. Ele percebeu, né? No litoral, tá, onde ele foi náufrago, encontrou aquela índiazinha ali, tá, batizou com o nome de Cecília. Uma índia cristã queimada morre nos seus braços. Que fato foi esse aqui? Bom, já depois que a evangelização continuou, um dia ele estava lá na aldeia dele, escutou uma gritaria. Quando ele saiu no pátio lá, ele viu um índio que botou fogo numa índia, uma índia que já estava evangelizada, porque a Índia não aceitou mais viver os costumes de adultério, de poligamia. Então o índio a queimou da cabeça aos pés. Bom, a única coisa que ele conseguiu fazer foi apagar aquele fogo, pegar ela nos braços, e ela morreu nos braços dele. Né? Esses fatos estão narrados todos pelo biógrafo dele, que era um jesuíta do seu tempo. Esses fatos todos não são lendas, não. No livro do Padre Viotti, ele coloca que são fatos narrados por testemunhas que viveram aqui com ele. Né? Esse fato aqui foi muito interessante. A ameaça de morte do índio Paranaguaçu, filho do Pindobuçu. Vou contar essa história que é muito interessante. Quando Anchieta estava em Ubatuba, com Manuel de Nóbrega, naquela conversação com os tamoios, da Confederação dos Tamoios, tentando aquele armistício entre os portugueses e os índios. Um dia, Manuel de Nóbrega e Anchieta estavam caminhando na praia. Daqui a pouco eles perceberam um barco de índio. Os índios tinham um barco feito da madeira jatobá, mas eram barcos grandes que cabia até 30 índios dentro. E um barco veio numa velocidade, eles remando com muita velocidade, e o Anchieta e o Nóbrega perceberam que eles vinham para matá-los. E eles começaram a correr. Só que o Nóbrega já era mais velho, estava doente. Bom, eu sei que tiveram que correr muito. O Anchieta precisou colocar o Nóbrega nas costas. Tiveram que atravessar um rio, em Ubatuba, para fugir dessa perseguição. O Nóbrega caiu dentro d'água. Com muito custo, o Anchieta tirou o Nóbrega
E eles correram para a aldeia do Pindobuçu, que já era amigo do Anchieta. Só que quem vinha chegando era um filho do Pindobuçu, chamado Paranaguaçu, que vinha para matar Anchieta. Por quê? Porque era aliado dos franceses calvinistas do Rio de Janeiro. Bem, com muito custo eles chegaram até a aldeia do Pindobuçu, só que o Pindobuçu não estava. Era a defesa deles, o Pindobuçu tinha saído. Bom, eles chegaram, e esses inimigos chegaram. E esse Paraguaçu levantou o tacape para matar o Anchieta. Eles matavam os prisioneiros como? Batia com o tacape na parte de trás da cabeça, estourava o crânio da pessoa e matava com o tacape, aquela arma de guerra deles. Quando o Paranaguaçu levantou o tacape para matar o Anchieta olhou para ele e o tacape caiu da mão dele. E o Paranaguaçu disse: esse ninguém mata, porque Tupã não deixa. Que é Tupã? Era o deus dos índios. E disse: esse ninguém mata, esse ninguém consegue, porque ele, um milagre, sentiu, isso está narrado nos livros dele, né? Esse outro lance que eu já contei é diante daquela índia em Ubatuba, né, que queria seduzi-lo. Você está morto? Estou morto para as paixões terrenas, porque eu vivo só para servir a Deus. Gente, esse homem é impressionante, sabe? O padre Armando Cardoso, que era um jesuíta do tempo dele, contemporâneo, escreveu que Anchieta, que não tivera medo do bárbaro, teve medo do bárbaro dentro de si, ou seja, teve medo da tentação da Índia. Ele que não tinha medo de nada, por isso ele foi escrever os versos na areia para Nossa Senhora, para pedir a Nossa Senhora. Gente, quem é homem sabe disso, o que é uma tentação de uma mulher. As mulheres não entendem isso, mas quem é homem sabe disso, né? O que é sofrer uma tentação de uma mulher ainda nua, não é brincadeira não, é só com a graça de Deus que o cara resiste a uma tentação dessa. Pode passar. Bom, aqui são cenas que aparecem nos livros, né? A amizade com o velho Pindobuçu, que eu disse que era o pai do Paranaguaçu, que queria matá-lo. Esse Pindobuçu ficou muito amigo dele, era um índio já velho, um cacique já velho, né? E um dia o Pindobuçu falou para o Anchieta o seguinte: filho José, não tenhas medo, que ainda que os teus matem todos os meus parentes que estão em tua terra, eu não hei de consentir que te matem, porque eu sei que falas a verdade. O Pindobuçu já estava evangelizado. Coisa bonita, né? Consegui evangelizar um cacique indígena, a ponto desse cacique defendê-lo contra as ameaças dos outros índios. Gente, não é brincadeira o que esse homem viveu. Bom, aqui uma outra coisa interessante, o naufrágio que ele sofreu na cachoeira de Avaré Manduava. Onde é que esta cachoeira de Avaré Manduava? No Rio Tietê. Um dia, o Anchieta e 2 índios e mais um padre jesuíta, eles estavam navegando pelo Tietê, porque iam para uma aldeia fazer um trabalho de evangelização. A barca passou numa cachoeira de Avaré Manduava e virou, e eles todos naufragaram. E o Anchieta não sabia nadar. Os 2 índios que estavam com eles nadavam muito bem. Os índios mergulharam, salvaram o padre que estava, colocaram o padre na margem e mergulharam para buscar o Anchieta, e não encontraram o Anchieta. Os índios voltaram para o barco, desesperados, que eram muito amigos dele. Os índios voltaram a mergulhar, e aí um deles encontrou o Anchieta no fundo do rio, sentado no fundo do rio. Era o tempo suficiente para ter morrido afogado. O índio o resgatou, levou para fora, e o Anchieta vivo. Depois o padre perguntou para ele: como é que você conseguiu sobreviver tanto tempo dentro d'água sem morrer? Ele disse: eu só fiz 3 coisas. Primeiro, me entreguei para Nossa Senhora. Segundo, tomei cuidado de não beber água. E terceiro, fiquei quietinho para o índio me puxar, para eu não poder afogá-lo junto comigo. O milagre do Anchieta no naufrágio da cachoeira de Avaré Manduava. Olha, tem um livro de um jesuíta chamado Padre Viotti, que eu recomendo ler. São quase 400 páginas, mas aí vocês vão ver
Gente, outra coisa, as cartas que Anchieta escreveu para o Santo Inácio de Loyola e outros, né? Ele foi o primeiro historiador do Brasil. É um livro de quase 500 páginas. Eu tenho na minha casa, não trouxe aqui que eu esqueci. As cartas que Anchieta escreveu. Foi o primeiro historiador do Brasil. Talvez ele e o Hans Stade, hein? Esse alemão que viveu aqui 9 meses preso pelos tamoios. O milagre da oração no meio do mar, esse milagre foi muito interessante. Um dia, ele sumiu, ninguém o encontrava, já estava escurecendo, uns irmãos dele foram à beira-mar procurar, e encontraram o Anchieta dentro d'água rezando, sentado no meio do mar, só que as águas se afastaram dele, formaram um círculo seco, e ele sentado ali em êxtase, rezando, e o mar se afastou dele. Quando o levaram embora para casa, o mar voltou para o lugar. Sabe, diz o padre Viotti, que é jesuíta, que esses fatos foram narrados por contemporâneos dele. Tá? É o que eu digo, gente, nós temos que pedir bênçãos e graça e intercessão através de Anchieta para o nosso Brasil. Estou dizendo a vocês que no processo de canonização dele tinha mais de 5.800 milagres relatados. Nosso Brasil, que precisa de tanta oração, tanta mudança, é a Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta. Em 1592, ele escapou de um corsário inglês, né? Se refugiando com o padre João Lobato, que era um amigo dele, na ilha de São Sebastião, aqui. Foi atacado por corsários franceses e conseguiu se livrar deles. Pode passar? Aqui vocês estão vendo ele com a mão em cima de um tigre aí, né? Os pássaros atendiam a seu apelo, ele dava ordem para os pássaros. As cobras e animais selvagens perdiam sua agressividade diante dele. As tempestades eram acalmadas e o vinho e o óleo se multiplicavam nas botijas. Curava os doentes com a bênção do seu crucifixo. Pela simples invocação de seu nome, índios ferozes submetiam-se a ele. É tanta coisa para contar dele. Eu quero contar dessa pesca milagrosa. Essa pesca milagrosa é o seguinte: o Anchieta, às vezes, ele chegava numa aldeia, os índios procuravam viver à beira-mar, exatamente por quê? Para poder pescar. Mas em determinadas épocas do ano, especialmente no inverno, é muito difícil pegar peixe. E ele chegou várias vezes numa aldeia em que os índios estavam passando quase que fome. E eles diziam: vão pescar. Não, mas não dá para pegar peixe. Que peixe vocês querem? Ah, queremos peixe assim. Vai naquele lugar lá, ó, joga as redes lá, ali vocês vão pegar peixe. Os índios iam lá e enchiam a barca de peixe. Isso muitas vezes aconteceu, essas pescas milagrosas que ele fazia. Um temporal adiado. Um dia ele fazia muita peça de teatro para os índios. Ele entendeu que na psicologia do índio, o índio gostava muito de, tipo assim, encenação. Ele fazia muita peça de teatro, mas tudo em cima do Evangelho. Um dia, ele montou uma grande encenação, os índios das aldeias vieram, né? E aí ameaçou um tremendo no temporal, o temporal estava para desabar em cima deles, e os índios começaram a querer ir embora. Ele disse: não vão embora. Não vão, porque não vai cair uma gota de chuva enquanto eu não acabar toda essa encenação. Podem ficar. Os índios ficaram. Quando acabou tudo, os índios foram embora, despejou o temporal. E assim, a gente pode contar coisas desse homem que não acaba mais. Passa mais um aí. Bom, o índiozinho enterrado vivo, que ele desenterrou e o indinho ressuscitou, a ressurreição de uma menina que tinha morrido e ressuscitou, o menino que era mudo, ele devolveu a voz do menino, a previsão da morte de um irmão. Isso aqui é muito interessante. Teve um irmão jesuíta dele que estava fixando o sino na igreja não sei, do Rio de Janeiro ou na Bahia. Ele falou: irmão, faça muito bem esse serviço aí, porque a primeira vez que esse sino tocar vai ser para o seu enterro. Uma semana depois o rapaz morreu e o sino tocou. Quer dizer, ele tinha a cura de um índiozinho anão que ficou curado, etc. Eu quero só concluir lendo, tem um minutinho aí? Eu quero ler só o que o Papa João Paulo II falou do Anchieta na beatificação dele. Eu coloquei aqui na página 168. Terá vindo o padre Anchieta como um soldado
ao Brasil em busca de glória? Um conquistador em busca de terras? Ou um comerciante em busca de bons negócios, de dinheiro? Não. Veio como missionário para anunciar Jesus Cristo, para difundir o Evangelho. Veio com o único objetivo de conduzir os homens a Cristo, transmitindo-lhes a vida de seus filhos de Deus, destinados à vida eterna. Veio sem exigir nada para si, pelo contrário, disposto a dar a vida por eles. Uma vez missionário, José de Anchieta viveu o espírito do apóstolo São Paulo, que em suas epístolas falava das peripécias, dificuldades e perigos enfrentados por carregar no coração, como preocupação de todos os dias, a solicitude por todas as igrejas. E aí, é um longo discurso do Papa João Paulo II, maravilhoso, mostrando a beleza do Anchieta. Tem uma palavra do Papa Francisco? Não sei se ainda tem aqui. Volta está aqui. Sim, palavra do Papa Francisco quando o canonizou. Na sua existência, enfrentou incontáveis peripécias, dificuldades e perigos com o Espírito de São Paulo. Nada é difícil, ler esse número do nosso amado santo para aqueles que acalentam no coração e têm como fim único a glória de Deus e a salvação das almas, pelas quais não hesitam em dar a sua vida. O segredo deste homem era a fé, alicerçada no Senhor Jesus, com quem se encontrava e a quem se unia na Eucaristia. Isto era possível porque se entregara a Nossa Senhora, deixando-a tomar conta dele, enquanto ele nutria um terníssimo amor por ela. Que beleza. Tá aí, gente, rapidamente, uma aula sobre José de Anchieta. Eu aconselho vocês lerem esses livros, sabe, e ter muita devoção a Anchieta, porque co-patrono do Brasil, apóstolo do Brasil e patrono dos catequistas. Muito obrigado, chegamos ao final do programa. Eu quero pedir aos sacerdotes que nos acompanham da sua casa, que nos dê a sua bênção. A bênção pode ser dada à distância, né? A nossa proteção está no nome do Senhor. Coloque a intenção que vocês querem nesta noite, pedir a Deus por intercessão de São José de Anchieta e da Virgem Maria. Desça sobre nós essa bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram. Até o próximo programa nosso, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.